Bom dia a todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista da Graça. Hoje, segundo domingo de maio, é Dia das Mães. E em tempos normais, este seria um dia muitíssimo feliz em nossa igreja, com experiências agradáveis, com as famílias geralmente reunidas, com projetos de almoço, de tempos de confraternização, com as lembranças que a gente geralmente traz lá na igreja, entrega na igreja. Mas esse ano será diferente. Nós estamos nessa pandemia, nós estamos neste contexto. Muitas mães hoje no Brasil, na nossa cidade, nossa igreja no Brasil afora, não terão o contato físico com seus filhos, algumas mães idosas. Isso é muito triste. Mas ainda assim permanece aquele princípio que nos vem do quinto mandamento, como diz o apóstolo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, nós continuamos debaixo do dever de honrar, amar os nossos pais, servir os nossos pais, especialmente quando já estiverem idosos. E esse é um tempo para nós buscarmos aqueles que puderem, aqueles que pudermos, encontrar maneiras criativas de superar as barreiras, os limites que esse contexto está nos impondo e fazer um contato com nossas mães e buscar ajudá-las, aqueles que ainda têm suas mães consigo. Alguns têm mães que já perderam a saúde, alguns têm mães com quadro de Alzheimer, que já não conseguem oferecer uma resposta sóbria, mas os nossos deveres permanecem para com as nossas mães. Que nós, em nossa igreja, encontremos hoje, no dia de hoje, maneiras de superar essas barreiras e esses limites que este momento impõe. A nossa igreja está providenciando uma lembrança para ser entregue às mães. Eu não sei se você, mãe que está nos ouvindo, se você já recebeu a sua, se ela já chegou até você, mas nós queremos fazer isto mais uma vez esse ano, os maridos e filhos buscarem ali a lembrança, entregarem a mãe, não é, ali da sua casa, ou mães vizinhas também que estejam aí nas proximidades, que sejam membros de nossa igreja, não tanto pelo valor material de uma lembrança, obviamente, mas pelo significado, pelo símbolo, pelo gesto em si mesmo. Nós valorizamos essas coisas, elas são importantes, não é verdade? Então, eu gostaria hoje de começar, antes da exposição bíblica propriamente dita, tirar esse momento para orar com você, com sua família, por todas as mães de nossa igreja, por você, mãe, que está aí e que me ouve nesta hora, ou por sua mãe também, você que está aí ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor os teus cuidados que experimentamos nesta semana que findou e a oportunidade de agora começarmos mais esta semana juntos ao redor da tua palavra, como costumeiramente fazemos. Queremos agradecer ao Senhor porque tu tens nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós até o presente momento, desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. E nós queremos nesse momento rogar ao Senhor por elas, rogar ao Senhor por todas as mães, o Senhor que enviou o teu filho para que ele fosse nascido de mulher, gestado no ventre de Maria. Nós queremos nesta hora rogar ao Senhor por todas as mães, que elas sejam encorajadas, que elas sejam fortalecidas, que elas sejam recompensadas. Cuide delas, Senhor, nós te pedimos. Cuida das nossas mães. Nós pedimos por aquelas mães idosas, aquelas que hoje não terão
a proximidade física com os seus filhos e filhas. Que o Senhor possa ajudá-las, mas que ainda assim seja igualmente um tempo de celebração, de alegria, da graça do Senhor atingindo as suas vidas. Nós pedimos por aquelas mães cujos filhos estão no ventre ainda, ou estão sendo gestados, amamentados, as puérperas. Nós pedimos que o Senhor abençoe a todas as mães, que a graça do Senhor seja com elas, aquelas mães de muitos filhos, as mães de um único filho, algumas mães que já são avós, outras bisavós. Rogamos ao Senhor que a graça tua se estenda sobre esta mãe que ouve esta oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, mãe, grandemente. Nós, aos domingos pela manhã, temos feito aqui em nossa devoção dominical, matinal, uma exposição bíblica que começamos lá, ainda em nossos cultos presenciais, uma exposição bíblica da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É uma exposição sequencial, você que nos tem acompanhado, e essa série nós temos denominado de Credenciais de Servo. Eu quero chamar você para que leia conosco o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, e nós vamos nos estender até o capítulo 6, o verso 3. Eu repito, 2 aos Coríntios 5, a partir do verso 18, e vamos estender a leitura até o capítulo 6, o verso 3. Podemos ler nesse instante. Acompanhe aí, você com a Bíblia aberta, a palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Durante esses anos eu tenho vivido situações de aconselhamento, esses anos de ministério pastoral, muitas situações de aconselhamentos nos lares, situações privativas, no gabinete, e tenho tido, pela graça de Deus, o privilégio de mediar e, por vezes, assistir muitas reconciliações. Muitas. De casais, de pais com filhos, de rompimentos familiares. Mas também, infelizmente, tenho visto muitas situações de rompimento que permanecem há anos. E algumas dessas situações nunca foram solucionadas. E como é importante um mediador no trabalho de reconciliação, ou seja, alguém que se coloque ali no meio e procure e busque reconciliar aquelas partes separadas ou em conflito. Mas é verdade,
pessoas vão para o túmulo sem retornarem vínculos, ou sem retomarem, melhor dizendo, os vínculos rompidos. A reconciliação envolve o perdão e a retomada de vínculo entre partes separadas, entre partes ofendidas, entre partes em condições de inimizade. E não raramente, a causa do rompimento, da separação, tem apenas um dos lados como o responsável. Eu me lembro tristemente que nos meus primeiros anos de ministério pastoral vi um casal brigar, romper e separaram-se. E busquei ajudá-los. O fato é que, tragicamente, ele foi o responsável por aquilo e a coisa agravou-se de tal maneira que ele apanhou uma arma e deu um tiro no peito, morreu, e eu precisei ir lá visitar e ajudar aquela família, aquelas filhas. Aquele marido tirou a própria vida numa situação que não resolveu, ou seja, um rompimento que não assistiu reconciliação. Então, alguns casos de rompimento terminam não em reconciliação, mas em tragédias. Tenho conhecimento de uma família muito amada, um casal querido que tem vários filhos, filhos preciosos, 2 filhos que valem por muitos, mas um dos filhos, há muito tempo atrás, deixou a casa, voltou as costas contra o pai e contra a mãe e nunca mais retomou contato com seu pai e sua mãe. Obviamente, isto é um motivo triste para aquele casal. E assim, há casos de rompimentos que avançam insolúveis pela história. E em alguns casos, o fim desses é tristeza, amargura ou ainda tragédias. Sabe, o apóstolo Paulo, como nós vimos no final da semana passada, disse aqui em 2 Coríntios 5, verso 15, Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E no verso de transição, que é o verso 17, o apóstolo diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E agora o apóstolo começa essa sessão que estamos examinando hoje, dizendo, e tudo isto provém de Deus. O apóstolo dirá que Deus é quem tomou a iniciativa e providenciou reconciliação. Ele diz nos versos 18 e 19, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu, ele diz, o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isto aqui se chama graça. Graça é Deus indo além, graça é um favor imerecido, graça é Deus superabundando. Isso se chama graça, é o Deus ofendido. É Ele quem, no final das contas, toma a iniciativa da reconciliação. Ele é que vem ao encontro do homem. Sabe, há no ser humano uma tolice básica, ou pelo menos na humanidade caída, uma tolice básica, que na linguagem dos sábios bíblicos é chamada estultícia. Quando Adão e Eva ofenderam a Deus, voltaram as costas para Deus, eles se esconderam, eles fugiram de Deus, eles vestiram-se no grande primeiro ato de
ali de tolice, né? Aquele primeiro grande ato ridículo, vestiram-se com aquelas folhas de figueira, esconderam-se por entre as árvores do jardim. E o texto diz que foi Deus que veio ao encontro deles, e Deus veio buscá-los e perguntou: Adão, onde estás? Porque o ser humano vive guardado muito bem. A estutícia humana é altamente guardada por esse soldado armado que é o orgulho. E o ser humano está escravo dessas coisas, destes pecados, mas o texto diz que Deus, ele veio ao encontro dos seus ofensores, ele veio ao encontro dos pecadores, ele tomou a iniciativa da redenção, ou seja, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A seguir, então, o apóstolo vai dizer que nós somos, na linguagem dele, embaixadores do Rei, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. É assim que o apóstolo se via, ou seja, um embaixador do Rei, rogando aos seres humanos, tendo rogado isto aos coríntios, que se reconciliem com Deus. Ou seja, Deus já fez ali o seu movimento, a prova tangível de reconciliação. Deus já veio ao encontro, mas agora cabe aos homens vir e responder. E o apóstolo diz que nós somos embaixadores do Rei, rogando aos homens que se reconciliem com Deus, aqui nos versos 20 e 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui é Deus oferecendo a reconciliação. O apóstolo exerce esse ministério, esse serviço, essa diaconia da reconciliação, como ele diz no verso 18, ele exerce esse trabalho de reconciliação e ele se coloca como alguém que é embaixador de Cristo, de Deus, exortando. Um embaixador é aquele que representa o seu rei na corte de um outro. Ele está dizendo: estou aqui, como se Deus por nós, como se Deus por nosso intermédio, por nós rogasse. Rogamos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, ele está aqui clamando para que os seus ouvintes, isso é, na verdade, o chamado do Evangelho aos homens: reconcilia-te já com Deus, enquanto é tempo. E ele vai dizer isso nos versos do capítulo 6, os versos de 1 a 3, que não se deve desprezar nem postergar esta graça da reconciliação oferecida por Deus. E ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, ou seja, alguém que trabalha com Deus, ao lado de Deus, nessa mesma causa de reconciliação, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério... Qual o ministério? O ministério que ele mencionou lá no verso 18, o ministério da reconciliação, não seja censurado. Trabalhando aqui na causa de Deus, com ele nós exortamos: não recebam em vão essa graça de Deus. Aí o apóstolo cita
o profeta Isaías, porque ele diz: eu te ouvi no tempo oportuno, eu te socorri no dia da salvação. O apóstolo então completa: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Para isto, para que as pessoas não posterguem nem desprezem essa graça de Deus, o apóstolo diz que ele se esforça para, de nenhum motivo, de forma alguma, causar escândalo, não é? Para que esse ministério não seja censurado. Ele procura ser um ministro, um servo de Deus íntegro. Ao contrário de muitas pessoas, de muitos líderes religiosos que colocam esse evangelho na lama, não é verdade? Que envergonham esse ministério, que causam escândalo, como no Brasil a gente vê muito frequentemente. O apóstolo, ele não procura não dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que essa sua cooperação, essa sua ação de embaixador em nome de Cristo, esse ministério da reconciliação não seja censurado. Que doutrina importante é esta, a doutrina bíblica da reconciliação? O apóstolo diz aqui que a reconciliação do homem com Deus é uma expressão da livre graça e iniciativa de Deus. Ele diz no verso 6, verso 1, no capítulo 6, verso 1, não recebais em vão a graça de Deus. Esta reconciliação que os seres humanos podem ter com Deus, ela é uma expressão da graça de Deus, da bondade de Deus. Deus não precisava fazer isto. Deus não estava obrigado a isto. Deus não estava compelido a isto. Ele fez por amor, ele fez por graça, ele fez por livre iniciativa. Ele buscou seres humanos, pecadores e rebeldes. E como ele fez isto? Também o texto diz aqui nos versos 18 e 19, ele fez isto por meio de Cristo, diz o verso 18, verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A maneira que Deus usa para reconciliar os homens consigo é através, e unicamente, eu insisto nisso, através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 5, os versos de 10 a 11, observe aqui o que o apóstolo diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo completa, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não se iluda, não há uma outra maneira de seres humanos se reconciliarem com Deus senão por meio de Jesus. Não há outra ponte, não há outro caminho, não há outra conexão. Certamente os seres humanos podem ter opiniões diferentes em relação a isto, mas a informação bíblica é exata e cristalinamente esta. Deus só se reconcilia com os homens por meio de Cristo Jesus. E além disto, ele faz isto, o Senhor faz isto, diz o apóstolo aqui nesse nosso texto, por não imputarmos as nossas transgressões, diz o verso 19. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Esta linguagem imputar aqui é uma linguagem do apóstolo Paulo, ele usa também esse verbo aos romanos. Deixe-me explicar de uma maneira simples o que este verbo, essa doutrina significa. Ele está usando uma linguagem típica do Antigo Testamento aqui, aliás, é uma linguagem bíblica no final das contas,
No Antigo Testamento havia lá o altar de bronze, lá no tabernáculo e depois no templo. O israelita trazia o seu cordeiro, o seu sacrifício, e o sacerdote o que fazia? Colocava o cordeiro em cima do altar de bronze, onde o sangue era derramado, e esse cordeiro tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, um cordeiro era novo, não é? E o que ele fazia, o sacerdote? Colocava a mão do ofertante, do pecador, do israelita, sobre o cordeiro, e ele imolava, ele matava o cordeiro ali. Esse ato em que o ofertante coloca a mão sobre a cabeça do cordeiro é o ato de imputação, ou seja, ele transfere as suas culpas, aquilo é um símbolo, aquilo é uma lição espiritual, ele transfere para o cordeiro as suas transgressões. É como a dizer, o cordeiro toma o pecado ali, assume o pecado. Imputar é colocar na conta de outro. É uma linguagem, aliás, até comercial. E essa transferência para o cordeiro é que a palavra de Deus chama de imputar, através de um sacrifício substitutivo, através de uma vítima substitutiva, um sacrifício vicário, substitutivo. Deus fez isso em Cristo. Deus lançou os nossos pecados lá na cruz de Cristo. Deus lançou os nossos pecados no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, lá na cruz. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer aos Colossenses, lá na frente, no capítulo 1, os versos 20 e 21, ele vai também enfatizar isso, vai dizer assim, que Deus, havendo feito a paz, falando aqui da doutrina da reconciliação, não é? Havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, diz o verso 22 agora. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte que é a morte de Cristo, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E a linguagem do apóstolo aqui é que esta é uma teologia importante, é que esta doutrina, esta reconciliação, ela precisa ser precedida da justificação. O apóstolo diz isso aos Romanos, no capítulo 5, aquele texto que lemos, antes de falar assim, quando inimigos fomos reconciliados com Deus, ele dirá agora no verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E agora o apóstolo diz aqui nesse texto que lemos em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado, era como cordeiro, essa é a informação bíblica, e Deus fez com que Cristo tomasse os nossos pecados para que nele nós fôssemos justificados. Você se lembra que falei agora há pouco da relação de imputação? O homem colocava a mão sobre o cordeiro, então os seus pecados eram lançados, as suas transgressões eram lançadas na conta do cordeiro. Isso é parte do trabalho, mas não todo o trabalho. Também o processo inverso era assumido naquele momento, a saber, aquela inocência, aquela condição reta, aquela condição não pecadora, inocente do cordeiro, era assim, atribuída, era colocada na conta do ofertante.
importante. A imputação, então, era assim um ato de substituição e a justiça do Cordeiro, digamos assim, era então imputada, atribuída ao pecador. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. É assim que a reconciliação se faz, a saber, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo nós fôssemos justificados, ou seja, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero trazer algumas palavras sobre isso para nós considerarmos. Primeiro, a importância de um mediador no trabalho de reconciliação. Cristo, ele é o mediador desse trabalho de reconciliação. O apóstolo acaba sendo assim cooperador com Cristo também nesse trabalho de reconciliação, não é? Quando nós pregamos o evangelho, de certa maneira, nós estamos cooperando nesse ministério da reconciliação. O Senhor Jesus diz que isso é um pacificar, não é? É tornar as relações entre os homens e Deus pacificadas, entre os homens e os homens, então, como consequência, também pacificadas. Jesus vai dizer na sua bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paulo nos recomenda fazermos este trabalho de reconciliação na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, ele inclusive diz que o ideal é que as questões que surgem entre os crentes sejam mediadas, resolvidas entre eles mesmos, porque os coríntios estavam pedindo aos incrédulos, aos tribunais incrédulos, para resolverem as suas questões, não é isso? Como é importante que entre nós crentes, nós exerçamos esse trabalho, nós façamos não um trabalho de semear discórdias, nós façamos o trabalho da reconciliação. Eu lembro a você o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 6, o verso 19. O livro de Provérbios diz que há algumas coisas que Deus abomina, não é? Há coisas, que Deus aborrece. 6 coisas que Deus aborrece e uma 7ª que a sua alma, a alma de Deus, abomina, ele diz. Ele vai fazer referência às 6 coisas que Deus aborrece, mas no verso 19 ele vai dizer essa 7ª que Deus abomina. É aquele que semeia contendas entre irmãos. Sabe, irmãos, nós precisamos, em vez de ser abomináveis aos olhos de Deus, semeando contendas, discórdia entre os irmãos, nós precisamos fazer o trabalho de reconciliação. Cristo, isso é a imagem de Cristo, isso é o trabalho por definição que Cristo faz, começando em Deus. Ele tomou a iniciativa de reconciliação e bem-aventurados os reconciliadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Faça esse trabalho e seja bem-aventurado. Segunda lição, acho que é básica, nós precisamos nos lembrar, é a importância de se buscar o perdão daqueles que ofendemos. O Senhor Jesus nos ensina isto, não é? Ele ensina e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E como é importante nós buscarmos o perdão daqueles que ofendemos. Há muita gente religiosa exercendo os seus ofícios religiosos, mas não tratando as suas ofensas e os seus pecados. E de que vale isso, não é verdade? De que vale uma religiosidade, sacrifício, se nós, no final das contas, estamos deixando coisas insepultas, coisas não resolvidas, situações não reparadas? O próprio Jesus Cristo vai dizer isso lá em Mateus 5, verso 24, ele diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar, verso 23 e 24, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta,
e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Tanto exercício de religiosidade sem reconciliações, na verdade, pessoas tomadas de orgulho, tomadas de amargura, tomadas de revolta, elas não buscam reconciliar, elas ficam ali naquelas suas posições rígidas, tolas, birrentas, como nós falamos semana passada, e não buscam resolver isso em Cristo. O apóstolo pede lá aos Filipenses, né, capítulo 4, verso 2, aquelas duas senhoras, Evódia e Sintique, que elas sentissem a mesma coisa no Senhor, que elas não ficassem com sentimentos antagônicos, disputando, questionando, que elas buscassem uma unidade de pensamento entre elas. Como é importante nós buscarmos o perdão daqueles que nós ofendemos. Mas, em último lugar, para terminar, à luz desse texto, não é, segundo aos Coríntios, quando o apóstolo fala aqui, ele clama pela reconciliação já, eis agora, hoje, o dia oportuno, o dia da salvação. Como é urgente nos reconciliarmos com Deus hoje, agora. Eu disse lá no início desta palavra que alguns casos de rompimento terminam trágica, tristemente, não em reconciliação, mas em tragédias. Não queira que a sua história com Deus termine em tragédia. Hoje, nesse tempo sobremodo oportuno, nesse dia de salvação, em que Deus te socorre, nesse dia te oferece esta graça, você não receba em vão a graça de Deus. E como nós nos reconciliamos com Deus? É claro, a mensagem do Novo Testamento, eu insto para que você considere o Novo Testamento. Você não se reconcilia com Deus fazendo as suas obras ou colocando diante de Deus, propondo diante de Deus os seus méritos, as suas pseudo-virtudes. Não. Ninguém se reconcilia diante de Deus colocando as suas obras, carregando a sua própria cruz pesada, se Cristo já carregou. Não é isto. Você não se reconcilia com Deus por suas virtudes, por suas obras ou por seus méritos. Você é pecador como eu. Nós nos reconciliamos com Deus por meio da fé em Cristo unicamente. O escritor, o apóstolo geral aos Efésios, capítulo 2, os versos de 8 a 9, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para que você se reconcilie com Deus hoje, agora, já, eu quero fazer um convite a você. Eu quero usar essa linguagem do apóstolo, eu quero exortar, rogar aqui, não é? Exortar, rogar a você que você se reconcilie com Deus confiando unicamente em Cristo, crendo unicamente em Cristo, transferindo a sua confiança totalmente para Cristo, confiando unicamente nele, lançando sobre ele a sua confiança, ou seja, colocando a sua confiança, a sua mão pela fé sobre a cabeça do Cordeiro, para que as suas transgressões sejam imputadas a ele e a justiça dele seja imputada a você. E aí você vê cumprirá-se em sua vida, ou seja, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Também no Novo Testamento é importante a fé, a irmã gêmea, a irmã siamesa
melhor dizendo, do arrependimento. O arrependimento é irmão siamês da fé, não há como. Toda pessoa que crê se arrepende, todo arrependido no sentido bíblico da palavra crê, e é importante que você se arrependa dos seus pecados. O grande exemplo da reconciliação ilustrado por Cristo está na parábola do pródigo. Ele negligenciou o pai, ele voltou as costas, ele foi duro, ele queria o pai morto, ele queria a sua herança, ele pegou o dinheiro, ele foi embora, ele foi desprezível, ele foi vil, ele gastou, despou, ele foi apacentar porcos, o que era uma coisa imunda religiosamente para os judeus, ele foi a um buraco, ele foi ao poço. Mas lá ele caiu em si, e essa é uma boa queda, cair em si. Ele se arrependeu e eu disse, eu vou voltar, eu vou me reconciliar com meu pai, eu vou pedir que, se eu não puder continuar a ser filho dele, que pelo menos ele me trate como um dos seus trabalhadores diaristas. E ele voltou para a casa do seu pai como escravo, descalço, maltrapilho, sujo, cheirando mal, com aparência ruim, na verdade. E quando ele vinha lá longe, o pai o avistou, e diz a Escritura que o pai, percebendo, viu o filho e correu. E correu, e correu, o pai correu. É como se usasse na linguagem bíblica, permitam-me aqui, isso é uma alegoria, não vamos levar isso assim aos últimos extremos, mas é como se Deus estivesse correndo, né? Correu o pai correu. E veio ao encontro do filho, o abraçou e o beijou. Isto é reconciliação. Venha a Deus agora, crendo em Cristo, e você vai encontrar um Deus disposto a receber você. Porque a palavra diz assim, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Creia em Cristo agora, arrependa-se dos seus pecados neste momento. Será que eu posso orar com você? Senhor nosso Deus, que a tua palavra se aplique em nós, a palavra do apóstolo, a palavra do Senhor. Que nós sejamos todos ministros da reconciliação, como foi o trabalho de Cristo a nosso favor. Mas nós agora oramos por aqueles que estão rompidos, separados, em discórdia, por aqueles que ofenderam, por aqueles que se afastaram e ainda não buscaram reconciliação. Pedimos que o Senhor possa movê-los ao arrependimento. E nesta hora pedimos que o Senhor abençoe aqueles que ainda não buscaram a Cristo, a providência do Senhor, o meio do Senhor para reconciliar-se com pecadores. E se neste momento alguém ouvindo esta palavra, que ainda não creu em Cristo, ainda não restabeleceu a sua paz com Deus, ainda está em inimizade com Deus, por conta dos seus pecados não reparados, não confessados, não lançados sobre Cristo, eu peço ao Senhor que nesta hora tal pessoa creia e se arrependa e venha ao encontro do Senhor por meio de Cristo e há de encontrar um Deus dadivoso, um Deus generoso, um Deus bondoso a acolher em sua casa, em sua comunhão, como filho. Que Deus abençoe a esta pessoa que nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a sua atenção. Tenham todos uma boa semana. Tenham todas as mães um bom dia. Que Deus esteja com